Vou convidar nosso irmão Diácono Samuel para orar pela vida do missionário Luan esta noite, amém? Ô glória! Meus queridos, a paz do Senhor. Amém! Glória ao soberano Deus, eterno Pai. Eis aqui, Senhor, teu filho. Sabemos que está na tua presença, que está no teu altar. Sabemos, ó Pai amado, que ele já está em tuas mãos. Mas esta noite, ó Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha usar ele de uma forma sobrenatural. Pai, o Senhor conhece o que a tua igreja necessita e que a tua igreja precisa esta noite. Então fala conosco segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Enquanto o teu filho estiver pregando a tua palavra, cobre ele com teu sangue. Guarda, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Que o Senhor esta noite usa ele. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Livro de Neemias, o capítulo de número 1. Livro de Neemias, o capítulo de número 1. Enquanto você localiza, eu agradeço. Eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Tiago. Pastor, é um prazer retornar a esta casa. Glória a Deus. Eu já estou ficando da família mesmo, irmão. Glória a Deus, né? Participamos de algumas festas aqui. E eu fico muito feliz, irmão, de retornar a este altar para participar da festa de 8 anos. Amém, Jesus. Eu creio que vai ter muitos mais. Ô glória. Misericórdia. Teve triste diferença. Meu Deus. Nós estamos participando hoje da festa de 8 anos. Aleluia. Vai ter muitos e muitos mais. E eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, tá bom? Eu sei que não é fácil. Os pastores podem falar melhor do que eu, né? Nenhum ano. O tanto que troca de ovelha. É, Jesus. Né? E tem que acostumar do seu jeito. Aí quando fica só a cara, seu jeito vai embora. Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Mas só, irmão, quando fala esse negócio pra mim, pastor, eu falei, irmão, você não sabe que prova que você quer me pôr, irmão. Veja com quem tem paciência, sabedoria, graça e ama ensinar a igreja independente que ela é rebelde. Fala, ninguém deu glória a Deus. Mas que todo mundo obedece como o pastor fala. De graça. Deus abençoe a todos, pastora, pastores estão aqui, meu amigo, já como Samuel, congregamos juntos. Eu falei, varão, fica perto de mim, né? 2 em 2 vai chegar lá, Aleluia, Jesus. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio a Anã, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei pelos judeus que escaparam e os que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que ficaram no cativeiro estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fundido e as portas queimadas com fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo de número 10. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua força e com a tua forte mão. Versículo, pula no capítulo 2, por gentileza. Versículo de número 7. Diz assim: disse mais o rei: se o rei parece bem, dai-me cartas para os governadores além do rio, para que me permita passar até chegar em Judá. O último versículo, só para nós concluir, está no capítulo de número 6 de Neemias. A parte B.
que diz assim: e nele já não havia brecha alguma. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus! Vamos lá de novo? Só para vocês gravar essa parte, só essa parte mesmo. E nele já não havia brecha alguma. Olha para alguém e fala assim: o inimigo ficou sabendo que no muro já não tem mais brecha. Já não tem mais brecha. Ô, glória a Deus! Aleluia! Deus, Israel. Glória a Deus! Aleluia! Por gentileza, olha para alguém e fala: não fala comigo. Só se for para entregar profecia. Mas se for profecia, fala para se for profecia, espera o pregador terminar de pregar. Não tem como Deus falar aqui e falar ali, né? Aleluia, Deus! Espera o pregador começar aqui a dar lugar e você já sabe que tomou o ambiente de profecia, você pode dar glória a Deus. Olha aqui para mim. Retorna, então os irmãos já vai dar lugar desse jeito. Neemias, ele não vai crescer, preste atenção, ele não vai crescer na mesma aflição que os seus irmãos que estão em Judá cresceram ou sofreram acerca do cativeiro. Neemias, ele está em uma fortaleza que está localizada em Suzã. Fala comigo, fortaleza. Quando você decorre o capítulo e os versículos, você entende que ele não está apenas em uma fortaleza, ele está vivendo em um cargo de destaque dentro do palácio, porque todo mundo diz que parece que isso seria uma desonra, tomar antes do reino. Olha isso, pastor. Não, isso é um privilégio. Ele era copeiro do rei, vivendo no palácio, comendo primeiro que o rei, bebendo primeiro que o rei, e tudo o que ele fazia, ele está dentro de uma fortaleza, vivendo bem. Um dia, o texto diz que veio o seu irmão Anã, ele e alguns de Judá. A pergunta de Neemias para eles é essa: como que estão aqueles que passaram pelo cativeiro, os que restaram dele? E como está Jerusalém? A pergunta de Neemias é bem clara. Eu quero saber como as pessoas estão, e depois eu quero saber como Jerusalém está. A pergunta é simples, mas eu entendi, irmão, bem claro o que o céu estava me falando. A pergunta de Neemias é a preocupação com pessoas e não com coisas. Meu Deus, aleluia! Meu Deus. Pegou isso aqui? Porque antes de Deus se preocupar com coisa, ou nós, melhor dizendo, se preocupar com coisas, devemos se preocupar com pessoas. Deus não chama coisas. Deus não levanta coisas. Deus não unge coisas. Deus levanta pessoas, chama pessoas, unge pessoas com um propósito. Neemias estava dando um ensinamento para os leitores da Bíblia. Para de se preocupar com as coisas, se preocupa com as vidas primeiro. Luan, me comprova isso na Bíblia, que fica mais fácil. Quem não lembra no culto de domingo? Quem não ministrante? O apóstolo Paulo. Paulo está pregando, um jovem desatento senta na janela. Ele cai. Aí a Bíblia diz: morreu. Tem gente tentando levantar o morro. E quando Paulo para o culto de ser o terceiro andar, ele desce. O texto diz que ele dá um abraço no jovem e diz assim: a alma está nele. Ele não fala acerca de carne, nem questiona por que caiu. Ele diz: tem alma aí ainda. Alguém podia ter dado glória, porque ele poderia dizer assim: caiu, te cago na igreja, não prestou atenção na palavra, não prestou atenção. Não. Paulo falou assim: eu vou abraçar, porque melhor do que ajudar é abraçar e ver que tem alma dele. Eu não quero saber a queda dele, eu não quero saber o erro dele, eu quero saber se tem alma. É dessa forma que devemos se preocupar
Não o que está acontecendo, mas como que estão as almas. Todos nós, quando fazemos uma pergunta, queremos uma resposta. A resposta veio. E eles começam a dizer: eles estão em grande miséria e desprezo. Estão em miséria e desprezo. Estão em Judá, estão em Jerusalém, mas em grande miséria e desprezo. Como assim, irmão? O povo escolhido está passando por miséria dentro do ambiente de casa. Quando você procura estudar acerca disso, você consegue ver que os estrangeiros estão morando lá, estão vivendo melhor do que o povo de Deus. Por isso que diz que estão em grande miséria e desprezo. Quem está desprezando eles? Os estrangeiros que estão morando lá agora. Ele ouve essas palavras, ele começa a dizer: e os muros estão fundidos, as portas queimadas com fogo. Ele está vendo um cenário de derrota. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que um dia eu fiquei sabendo como era, está tudo destruído. E os meus irmãos estão em miséria e grande desprezo. A reação de Neemias me chama a atenção que o texto diz assim: e ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. Olha para mim, o impacto daquilo que foi ouvido naquele dia foi tão forte, aquilo que ele recebeu, que ele se assenta. E o texto diz que ele começou a se lamentar, ele começou a chorar. A pergunta é: hoje em dia, tem alguns irmãos desse jeito? Consegue sentir a dor de alguém? Consegue se lamentar por alguém? Porque hoje é muito fácil. Quando o sucesso é nosso, nós se alegramos. Quando é tudo nosso, nós conseguimos sentir a dor. Mas quando é alguém que é próximo da gente, parece que nós estamos assim, ó. Não é comigo, não é da minha igreja, não é da minha família, não é de onde eu estou. Irmão, olha para mim, nem vou falar de onde congrega, porque os piores não se congregam algumas vezes. Parece que não chora mais pelas almas, não lamenta mais pelas almas. Mas Neemias vai dizer: eu estou em uma fortaleza, eu estou até vivendo bem, mas eu não perdi a essência daquele que me chorou. Eu ainda choro pela igreja, eu choro por alma, pastor. Eu lamento pelaquilo que eles estão vivendo. É Neemias dizendo, ensinando a gente a dizer: é tempo de voltar a chorar. É tempo de voltar a se lamentar porque alguém caiu, porque alguém, olha aqui para mim, está todo ferido. Não é tempo de postar: eu sabia que ia cair, sangue de Jesus tem poder. É tempo da igreja se levantar e dizer: vamos chorar por ele, vamos se lamentar por eles, mas vamos jejuar por eles. Olha para mim, ou que ele vai dizer: chorou e lamentou por alguns. Pastor, não, tira, não, sabe aquele dia? Eu sei que tem aquele culto que ele fala assim: irmão, vamos orar por tal pessoa. No outro dia você até esqueceu. Meu Deus, lamentou por alguns dias e chorou. Olha o que o texto vai dizer: este jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Ele está orando por alguém. Aleluia! Você não te comove, irmão? Ele está orando por alguém. Ele está jejuando por alguém. Irmão, você consegue entender isso aqui? Eu sei que você só jejua para você mesmo. Meu Deus! Só para você saciar suas vontades. Né? Deus. Aí o texto está dizendo que ele jejuou. Meu Deus! Aleluia! Ele orou ao Deus dos céus por alguém. Gentileza, irmão, olha para mim e fala: quanto tempo você não chorar por ninguém? Fala para ele, por favor, mas com muita educação, simplicidade, fala para ele: quanto tempo você não ora por alguém? Quanto tempo você não jejua por alguém, pela casa de alguém, pela família de alguém? Meu Deus! Aleluia! Aí ele está fazendo, olha a oração dele. Ô Senhor Deus dos céus, grande e terrível. Aí dentro da oração ele começa a dizer assim:
o teu povo pecou. Aí o que eu acho mais interessante, pastor, quando ele diz assim: eu pequei, a casa de meu pai pecou, porque através do teu servo Moisés você disse que aqueles que se afastassem dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos que o seu servo deixou através de Deus, Moisés deixou, o Senhor, olha para mim, o Senhor afastaria eles. Meu Deus. Olha aqui para mim, afastaria eles. Após eles quebrar os mandamentos, olha a oração de Jeremias, ele está dizendo assim: eu sei que o povo quebrou os mandamentos. Meu Deus. O povo não respeita mais os juízos e os estatutos que foi deixado pelo servo Moisés. Aí ele diz: se um povo pecasse, pastor, olha o que ele vai dizer: que Deus ia permitir que eles fossem espalhados. Aleluia. Meu Deus. Aí o texto vai dizer assim, se você entendesse da glória: mas se eles se converterem os meus mandamentos e os cumprirem, porque não adianta o seu ouvinte não ser praticante. Então ainda que sejam rejeitados, estejam espalhados sobre a glória, ele fala embaixo do céu. Ele quer dizer espalhados por vários lugares. Mas olha aqui para mim, ele traria por um lugar só, na onde o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou: olha isso aqui, vou falar de novo bem devagar, você entender. Traria o povo para um lugar onde o nome de Deus. Aleluia. E o pior que aconteceu isso, alguns anos atrás, uns 2000 anos atrás, um dia alguém resolve descer sobre a terra. Aleluia. Ele resolve se oferecer como ovelha muda ao matador. Ele vai para a cruz do Calvário. Olha para mim, pelo amor de Deus, você não dá glória, irmão. Nós estamos em um lugar errado. Olha para mim, ele vai para a cruz. E lá na cruz ele libera algumas palavras. Uma delas é: está consumado. Olha para mim, em nome de Jesus Cristo, irmão. Ele vai liberar e vai perguntar: Deus, por que me abandonaste? Mas na cruz ele está vivendo um propósito da eternidade que Deus teria para a humanidade. Olha para mim, pelo amor de Deus. Esses dias estavam conversando com o diácono Samuel e falando: o véu que se rasgou nunca foi do templo, não tem nada a ver com isso. Na última cortina tem poder para dar ligamento entre o homem e Deus, não. Mas um dos apóstolos começa a escrever dizendo assim: ele foi a carne que foi rasgada como véu. Ele foi a carne. Olha para mim, para você dar glória. Quando a carne dele se rasga sobre aquela cruz, o céu se abre. Vamos lá, irmão, para você dar glória. Vai se cumprir o propósito agora. Vamos lá ver se você dá glória. Aí ele desce, ele é crucificado no terceiro dia, como você sabe. Sexta-feira crucificado, sábado está sepultado, domingo notícia do inferno. Ele está descendo para buscar a chave do inferno. Estou sentindo Deus aqui. Quando ele sobe, irmão, ele sobe com autoridade terrível. Tem alguém já sentindo a presença dele? Eu estou sentindo a presença dele, olha para mim. Aí ele fez tudo isso, tomou a chave do inferno, se apresentou para Maria, depois apresentou aos 2 discípulos do caminho de Emaús, apresentou diante dos discípulos dizendo: a paz seja convosco. Olha para mim. Agora vem a notícia para ver se você pula dessa cadeira ou não. Glória a Deus aí, irmão. Aí ele vai dizer: eu vou, mas não deixarei órfãos, enviarei outro. Olha para mim, esse outro é semelhante a ele mesmo. Como assim, Lula? Por quê? Porque alguém disse: eles estão espalhados sobre a terra. Um para comprar, outro para pequeno. E aí, agora o nome dele tem um ambiente para o nome dele ser glorificado. Aí veio a igreja do Senhor, pastor. Hoje aqui se ajuda ex-traficante, ex-prostituta, ex-cachaceiro. Vamos lá para você da glória. Você já está um puxo lá no forró, mas hoje tem um lugar que o nome dele é glorificado. O diabo fica doido quando a Bíblia se cumpre, porque quando
quando nós falamos, vamos agora aqui, vamos obedecer a palavra, vamos viver a palavra. Ele diz, hoje vai ter congresso. Aonde o meu nome, não o nome do pregador, não, o sangue de Jesus tem poder para dizer o nome de Deus. Vamos lá. Ele está dizendo, hoje vai ter um culto. Onde tinha muita gente espalhada, mas hoje eles vão estar reunidos em Deus. Tem alguém para dar glória? Deixa eu ver se alguém vai adorar nesse lado. É o nome dele, pastor. Aleluia! Glória! Ele alcança o coração de Deus, pastor. Como Neemias ele espera. Ele começa a dizer assim: o que eu faço para Deus fazer? Olha o versículo, vai dizer assim: eles são teus servos. É o teu povo. Aí ele começa a dizer assim: que você resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Não, por gentileza, porque alguém não deu glória aqui. Olha para alguém, pega na mão dele, tem um carinho, não aperta não, irmão. Esse negócio de apertar a mão, você deixa o irmão bravo. Sangue de Jesus tem poder. Pegou na mão dele e fala assim, fala para ele assim: você só está aqui porque ele te resgatou. Libera a semana profecia, você só está aqui por causa da mão de Deus que te trouxe sapiência. Você não está aqui porque você é bom, porque você é boa, porque você é bonitinho, porque você faz teologia, porque você é missionária, cantora, não. Você está aqui porque a mão de Deus. Cadê alguém para reagir, irmão? Eu acabei de falar para Satanás que a igreja só está reunida pelo nome dele, porque a mão dele foi na direção. A Deus tem depositado. Você não está aqui, irmão, por vontade humana. Você está aqui por causa da mão. Eu estou sentindo tremor e tremor. Eu poderia falar como alguns, estou sentindo arrepio, mas o ventilador está desligado. Eu vou dizer, irmão, estou sentindo tremor e tremor no altar. Eu estou dizendo, você só está aqui por causa da mão. Quem é a Bíblia aqui? Quem é a Bíblia? Olha o versículo, pastor. O senhor está olhando para mim. Olha o texto vai dizer, pastor: esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar. Hoje o teu servo te dá graça perante o homem. Então o rei, então eu era cooperado. Luan, não entendi nada. Você viu um versículo aí, eu entendi nada. Mas quando você vê o versículo de número 6 do capítulo 1, diz assim: esteja, após atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos à oração que o teu servo faz, que faço perante ti por eu ser povo. Viu a diferença? Vamos de novo. A primeira oração no versículo 6 só está Neemias orando. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Só tem um orando. Já no versículo 11 ele diz assim: esteja atento os seus ouvidos, os seus olhos abertos à oração que eu faço e dos teus servos, porque um inicia. Tem como você dizer assim: vamos orar? Quando? Vamos marcar. Quem quer orar já marca antes, já faz antes. Para que eu falo? Já estou fazendo. Se os pastores ficassem dependendo dessa oração que você vai fazer na igreja, o propósito que vai fazer na igreja, os pastores vão morrer e vai ficar esperando. Porque quem quer fazer, faz antes. Porque depois a igreja vem no ritmo. Ah, ninguém deu glória. Tá me esperando o outro, né? No dia que você for, eu vou. Quem cala consente, disfarça. Se você orar, eu oro. Se você for para um monte, eu vou. Aí é pior. Se o pastor for, eu vou. Aí o pastor está cheio de problema, tem que ir com
você, então você não vai. É Deus. Olha lá, tem gente olhando de cara feia aqui. Vou fechar até o olho para liberar a profecia. Essa profecia é de mim mesmo. Para com isso, você não está feio. Faz você primeiro. Ora você primeiro. Tem alguém para dar glória comigo? Jesus, você primeiro. Abre a consagração, você primeiro. Ora na madrugada, você primeiro. Vou falar perto de você agora. Faz o propósito, você primeiro. Para de ficar esperando. Parece que hoje em dia eles pensam que para fazer um propósito na igreja, uma campanha ou algo, precisa a igreja estar lotada. Se tiver 3, ninguém faz. Faz você. Vou passar isso aqui, então você vai parar de dar. Ele começou, e aqueles que estão ouvindo ele começaram a orar também. Aleluia! Isso é automático. Melhor do que falar é fazer. Aleluia! Quando chega o capítulo de número 2, já estou correndo para o final, o texto diz que ele vai se apresentar diante do rei. Ele vai pegar o vinho para servir o rei. Aí o versículo do capítulo 2, versículo 1, vai terminar dizendo assim: porém, eu nunca tive triste diante do rei. Quando você olhar um olhar espiritual, é muito lindo. Mas quando você lê acerca da história, ele nunca poderia ter se apresentado dessa maneira. Triste, era para sorrir diante do rei. É para estar feliz diante do rei. Mas ele diz, porém, eu nunca tive diante do rei dessa maneira. Olha como Deus é tão maravilhoso. Até nas regras de outros, Deus entra para mostrar que Ele é Deus. Aí o rei começa a dizer, por que está triste o teu rosto? Por que está doente? Não é isso, não tristeza de coração. Aí Deus diz assim, então temis, ó, sobremaneira. Porque estava falando, agora o rei vai mandar matar eu. Estava comendo, bebendo, dormindo, agora o rei. Cheguei tristemente dele, vai mandar matar. Aí o rei vai dizer assim, olha o que ele vai falar. Disse o rei, vive o rei para sempre. Como não estarei triste, meu rosto, a cidade, no lugar está os sepulcros dos meus pais, estão assolados e tenham consumido as suas portas com fogo. Aí imagina ele dizendo assim, a espada vai rolar. Meu Deus! Aí o rei olha para ele e diz assim, disse o rei, o que me pedes agora? Aleluia! Por isso que sai da igreja sem receber vitória. Então disse o rei, o que pedes agora? Aí o Deus diz assim, ao Elias, então orei ao Deus do céu. Aí ele começa a liberar e dizer o que ele precisa, e ele termina o versículo 5 diz assim, para que eu reedifique. O propósito de Elias é que ele sai do lugar de fortaleza, de conforto. Ó, presta atenção, vou falar de novo. Ele sai do lugar de conforto, sabe, para reedificar algo que o diabo destruiu. Vou falar de novo, tá? Ele vai sair da onde ele está bem, Meu Deus! para levantar algo que o diabo destruiu. Se você não sabe, seu nome é alma grita por isso. Olha isso. Aí ele vai dizer disso. Meu Deus! Aleluia! Quanto tempo vai durar isso aí? Aí Elias ele vai dizer assim, vou fazer assim, você me envia e aponta um tempo certo. Você é inteligente, se você entender, você vai dar glória a Deus. Porque se você não dá glória, leva tudo para casa. Ele diz por rei, você me envia e me dá o tempo para que você dê glória a Deus, tá? Ó, sabe o que Elias está dizendo? Diz assim, ó, rei, você vai dar o mês, a semana, o dia